gente, boa noite. Saudade de todos, né, meus amigos queridos. Tão movido por essa saudade, venho agora retomar as minhas filmagens e espero aí acrescentar alguma coisa no seu dia a dia, né? Eu adoro conversar com vocês, então já que a gente não pode estar com tanta frequência batendo papo, né? Eu vou tentar bater um papo sozinho aqui através desse vídeo. A ideia original aqui era retomar hoje falando sobre a guerra da Ucrânia, né, e ideias que me vieram, e eu acabei indo para outro caminho, né. No final das contas eu pensei, putz, já estão falando tanto, eu acho que esse assunto já está até passando, né, mas as ideias que me vieram eu peguei inspiradas nesse livro aqui, The New Confessions of an Economic Hitman. Quer dizer, basicamente, que as confissões de um assassino de aluguel a serviço do mundo corporativo, né? Então, esse livro tem me trazido umas ideias bem legais. Eu comecei a ler ele agora, né? E o que ele, digamos assim, tem a ver com essa guerra da Ucrânia, né? Ele vai falando basicamente como ele se tornou um agente econômico que vai visitar países ao redor do mundo para cooptá-los, né? De uma certa maneira ele descreve os passos, né, que ele usava para cooptar líderes de nações ao redor do mundo, né? E ele diz que tudo isso representava os interesses econômicos de um conglomerado, né, de grandes corporações, famílias bilionárias, aí vai, né? Então, ou seja, não é nem em nome de um país, né, mas em nome de uns interesses econômicos, né? Então, nesse livro ele vai descrevendo como ele se tornou esse agente, né, esse mafioso a serviço das grandes corporações e das estratégias que ele usava, enfim, dos macetes que ele usava, e ele descreve sucintamente que basicamente ele chegava no líder e presidente, sei lá, né, com um plano já desenvolvido. Então os caras pesquisam o país que eles vão lá, né, cooptar e chantagear, né. Então eles vão vendo os potenciais econômicos de cada local, né. Eles usam missões humanitárias, ONGs, etc, né, colocam uns agentes infiltrados. Ele foi um desses agentes e eles vão ali, né, vendo os potenciais econômicos de cada região, né. E aí eles apresentam então um plano de desenvolvimento, né? Dentro desse plano de desenvolvimento ele diz, né, ele começa colocando um plano de crescimento econômico que vai, assim, né, de certa forma naufragar o país economicamente no longo prazo, mas isso tem toda uma equipe econômica que vai apresentar um plano bem detalhado, né, de crescimento econômico, de empréstimos bilionários, etc. Tudo isso, no fundo, tinha um cálculo muito bem feito para que, né, esse país venha então a fazer um empréstimo X numa taxa tal, de tal forma que todos os empréstimos feitos levem esse país à bancarrota, né, para que eles venham então no futuro próximo, né, pedir um novo empréstimo ou se tornar então completamente dependente desses países, né, que estão ali representados por ele, né. Então a ideia dele, né, em princípio, era apresentar um plano de crescimento econômico onde o país vai então contratar grandes empresas americanas para fazer infraestrutura elétrica, esgoto, água, petróleo, e aí vai, né. Dentro desse plano, então, o país vai emprestar grandes quantias de dinheiro, vai pagar empresas americanas para realizar obras de desenvolvimento local. Esse empréstimo, claro, vai levar o país à bancarrota no longo prazo, eles vão continuar dependentes economicamente, e o que vai acontecer no final da história é que, né, esse dinheiro volta para a origem, então esse dinheiro praticamente nem sai dos Estados Unidos, né, e a ideia é que vamos dizer, essa quantia toda retorne, né, e esse país continue pagando
os juros da dívida para eles, né? Mantém-se dependente economicamente deles, né? Então, basicamente, essa oferta de desenvolvimento econômico e social é, na verdade, uma oferta de destruição econômica do país local. Por quê? Porque todo o valor destinado para pagar os juros da dívida pública desse país vão ser, digamos assim, quantidades enormes, né? No Brasil, atualmente, acho que é 50%, né, do nosso orçamento vai para pagar juros da dívida pública. Então, o valor, a quantia de dinheiro destinado a pagar essas dívidas e os juros delas, né, deveriam ter sido aplicados em saúde, desenvolvimento, educação, etc. Então a ideia é que através dessa dependência econômica e financeira, né, os Estados Unidos venham então a dominar a cultura local e não permitir que esse país cresça de forma nenhuma, né, para que ele continue dependente, né, dessa ajuda financeira americana e coopere com os Estados Unidos em tudo, né, desde decisão na ONU e aí vai. Vou ler uns trechos aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Os assassinos econômicos, que eu chamei aqui do Economic Hitman, são profissionais muito bem remunerados que enganam países ao redor do mundo em termos de trilhões de dólares. Eles canalizam dinheiro do Banco Mundial, da Agência Americana para Desenvolvimento Internacional e de outras organizações estrangeiras de ajuda para os cofres de grandes corporações e para os bolsos de algumas famílias ricas que controlam os recursos naturais do planeta. Suas ferramentas incluem relatórios financeiros fraudulentos, eleições fraudulentas, pagamentos, extorsão, sexo e assassinato. Eles jogam um jogo tão antigo quanto o Império, mas que assumiu novas dimensões aterrorizantes durante esse período de globalização. Então, isso novamente, né? Olha como a ideia de globalização, né, na verdade, me parece que é um aprofundamento da exploração dessas grandes potências, desses grandes corporações ao redor do mundo, né, explorando esses países, né, que são periféricos de desenvolvimento, mais pobres, e aí vai, né. Depois dessa oferta econômica feita de desenvolvimento, se o presidente não aceitar, daí eles vão para o segundo passo, que é ameaçar, né, esse líder mundial ou corrompê-lo, né. Então esse autor aqui, o John Perkins, ele fala assim, bom, primeiro a gente apresenta um plano econômico fantasiado. Se o cara sacar que esse plano econômico não vai beneficiar o país, que é verdade, no final desse conto vai torná-lo cada vez mais dependente e afundado em dívidas, né? E se esse presidente, o líder, vem a recusar esse plano, então em segundo lugar ele vai propor, né, uma propina, né? Então ele vai tentar ali corromper esse líder oferecendo dinheiro, privilégios, etc. Se esse cara não cai, o terceiro passo é a ameaça, né? Aí ele diz que, bom, daí entra os chacais da CIA, né, e esses caras então vão assassinar esse líder, né? Se não conseguirem assassinar, aí ele fala que os líderes vão utilizar então meios militares, né, os golpes de Estado, né? É que eu vou ler outro trecho com vocês, tá? Então eu mencionei casualmente que uma recusa poderia trazer os chacais. Lembre-se, eu disse, o que aconteceu com... Eu mostrava uma lista de nomes como Mossadegh, do Irã, Arbenz, na Guatemala, Allende, no Chile, Lumumba, no Congo, Diem, no Vietnã. Todos, eu dizia, foram derrubados ou eu passava o dedo sobre o pescoço porque eles não jogaram o nosso jogo. Eles prosperam enquanto todos sofrem. O dinheiro que deveria ser investido em saúde, educação e outros serviços sociais foram direcionados para pagar os juros dos empréstimos. No fim das contas, a dívida nunca conseguia ser paga. O país era desestabilizado pela dívida. Então, o hitman econômico do Fundo Monetário Internacional chegava e solicitava que o governo pagasse suas dívidas com seu petróleo ou outros recursos para nossas corporações, com preços abaixo do mercado. E assim, né, essa lista de nomes que ele dá, né, eu dei uma pesquisada, esse Mossadegh do Irã era um
líder nacionalista que queria estatizar o petróleo lá no Irã. E ele recebeu um golpe de Estado em 19 de agosto de 1953. Era uma pessoa muito admirada no Irã na época, né? Assim, então ele era muito popular e tal. Então eu imagino que ter sido difícil, né, convencê-lo a vender o país dele para os americanos, né? E aí ele sofre um golpe de Estado. O Arbenz tentou uma reforma agrária na Guatemala, sofreu um golpe de Estado em 1954. O Allende, todo mundo aqui já ouviu falar dele, né? Também sofreu uma campanha enorme de sabotagem da CIA e tal, porque ele estava, né, meio que simpatizando com ideias na época proibidas, socialistas, etc. Temos o Lumumba no Congo, sofre um golpe em 1960, né? E também, novamente, né, um líder que defendia o interesse do povo dele, que queria fazer uma reforma agrária e queria combater o imperialismo, o colonialismo, etc. Sofre um golpe em 1960. O Diem, no Vietnã, sofre um golpe em 1963 e ele foi o líder que meio que, né, marca ali o início da guerra do Vietnã, né, essa queda dele. Então vai degringolando ali, né, a governança no Vietnã. Mas ele não era assim esse exemplo, né, de líder, né, mas pelo jeito também acabou sendo deposto, né, assim, por não estar de acordo, alinhado com os interesses americanos, né. Então qual que era a ideia, né, que eu gostaria de trazer hoje aqui pra gente, né? Seria basicamente que, né, dentro desse cenário internacional atual, né, da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, de novo, né, eu fico pensando, né, o que está acontecendo de verdade, né, quais são os interesses globais em torno disso, né? E eu gostaria até de lembrar um filme, né, que chama O Golpe de Estado das Grandes Corporações, né? Esse documentário fala dessa interferência política dessas grandes corporações, né, trilionárias que vão, né, pressionando países, e vão derrubando líderes e vão moldando a política, né, para defender os seus próprios interesses, né? Então, para mim, hoje, basicamente, assim, né, a política não existe mais, né? O que a gente chama de democracia é só um meio termo, né, assim, para legitimar uma exploração que é irrestrita, né? Então, por exemplo, né, a gente fala de democracia no Brasil, né? Mas aqui também a gente sofreu um golpe de Estado, né, em 64. Então, qual que é o ponto, né? Eu percebo que toda vez que tem uma iniciativa boa, uma pessoa boa, né, um líder, né, que defende os interesses da população, né, esse líder vai ser combatido, deposto, perseguido, assassinado, né, assim como vários, né, assim como a gente tem o caso da Marielle atualmente, né? Então, o que me vem à cabeça, né, é que esses interesses trilionários, né, assim, eles vão necessariamente escolher as pessoas que estão no poder, as pessoas que estão na liderança política, né? Então, o que na verdade a gente tem não é uma democracia, né? Assim, e eu acredito que quem vale a pena, quem de fato é democrático, quem defenda bons ideários, que essas pessoas vão ser cooptadas, ameaçadas e até mortas, né, por quem está no poder atualmente, né? Então, para mim, né, assim, fica claro que, né, a coisa está cada vez mais extrema, né, de que na verdade não tem, né, um Estado soberano mais, né? Assim, a gente fala, mas a Rússia violou a soberania nacional da Ucrânia, né, não permitindo que eles escolhessem entrar na OTAN, né? A gente fala que são direitos soberanos, né, que eles têm o direito de escolher, né, se eles querem entrar ou não. Então, mas, né, depois de perceber, né, esses trechos aqui do Economic Hitman, né, a gente vai percebendo que, né, os estados hoje são só uma fachada para legitimar essa exploração, né, que estados na verdade não existem mais, né. Eu acredito que os estados na verdade sejam apenas uma força armada organizada, né, que vai instrumentalizando
esses braços de poder, né, desses grandes conglomerados, né? Então, para mim, assim, né, se fosse dizer, isso é certo, errado, o que está acontecendo, né? Eu acredito que aqui, pelo menos no Brasil, ou em países do terceiro mundo, né, a ideia é que, assim, a gente deveria se organizar politicamente já entendendo isso, né? Que, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai ofender e vai provocar esses grandes conglomerados, né? Se a gente começar a defender os interesses nacionais, né? Se a gente quiser realmente ter uma economia, né, humana, solidária e etc., que vise, né, a população local, que não queira simplesmente explorar, extrair a medula de todo mundo, né? Se a gente fizer isso, a gente vai ofender essas grandes potências. Eles vão nos cooptar, eles vão nos ameaçar, eles vão querer, enfim, dar golpe, como aqui no Brasil toda semana praticamente se fala de golpe, né? E o que eu percebo é, todos os exércitos, nessa lista que ele dá é a mesma coisa, né? Eu fui pensando, os líderes aí estavam ali engajados em querer ajudar a sua própria população, em querer proporcionar, né, melhorias para a sua população, por isso que ele não aceita, né, os termos desses, né, chacais do sistema financeiro. E aí o cara é deposto pela sua própria força armada, né, que é cooptada, enfim, conectada com esses braços, né, informais do Império Americano, né? Então eu fico, né, me debatendo, né, fico pensando, poxa, acho que na verdade a questão não seja, né, a gente ter ou não uma democracia, mas é ter um sistema político que já preveja essa pressão internacional, né? Por isso que fica a dúvida, né? Bom, será que a Rússia autoritária e a China também autoritária, né, são as únicas formas políticas possíveis dentro de um cenário, né, de extrema coerção, né, militar, econômica e, né, política dos Estados Unidos, né, dessa pressão enorme que eles exercem, né, até hoje, né, vários países aqui na América do Sul sofrendo pressões militares, golpes de Estado, e aí vai, né? Então, assim, né, que adianta a gente ter uma democracia se a gente continua vulnerável a esse tipo de intervenção covarde, né, e, enfim, corruptora, nas sombras, né? Então a gente só é um alvo fácil, né? E se a gente não prepara o exército, a população local e etc. para, né, reagir a esse tipo de situação, para pelo menos perceber que isso existe, né, eu acho que nada vai andar, né? Enquanto a gente ficar discutindo esse cenário superficial, nada vai mudar, né? E a gente sabe que o que está em jogo lá na Ucrânia é a hegemonia dos Estados Unidos, né, enquanto ator político e, enfim, econômico mundial, né? Então é isso que está em jogo ali naquela guerra, né? Quem está morrendo, é claro, não tem nada a ver com isso, né, que é a população local. E, enfim, os milhões de nuances que estão ali dentro do cenário da guerra, né? Mas hoje, assim, eu tenho pouco tempo, né, aqui para fechar a ideia do vídeo, né? Então, assim, no final das histórias, né, qual que é a ideia principal que eu estou defendendo aqui, né? É que essa guerra, né, na minha opinião, é só uma espécie de intervenção, na verdade, de interesses, né? Interesses que a gente não sabe, né, a gente não acessa. Então essa guerra está ocorrendo, na verdade, em torno de crise econômica pós-Covid, né, que está forçando aí uma forma nova de pensar a situação econômica do planeta, né? O Fórum Econômico Mundial já está lançando uma ideia de um reset global, né? Então tem discussões em torno do dólar como uma moeda internacional, né? As sanções econômicas sobre a Rússia, tudo, essa reação em cadeia que está sendo, né, colocada em curso agora, durante essa guerra, vai dando, né, o tom desse novo cenário. Então o que me deixa curioso nessa coisa toda é pensar que papel a gente poderia ter dentro desse novo cenário, né, e como que a gente poderia se organizar politicamente
já tendo em vista isso, né? Assim, essa forma meio brutal e autoritária com a qual tanto o Império Americano, quanto a Rússia, quanto a China, né, estão aí se tornando os principais atores políticos, né? Então assim, a gente tem, né, Estados Unidos, que é uma democracia, mas completamente imperialista e violenta, né, que não deixa ninguém ao redor dele se desenvolver, né? Só ele pode, né, explorar os outros países. Ninguém pode se desenvolver numa boa, né? Se a gente quiser criar um plano, se tiver uma pessoa capaz, né, gente que tudo, né, reclamando que não tem um presidente, não tem um político legal aqui no Brasil, né? Então assim, a ideia é que no fundo nunca vai ter, né? Mas a gente devia ter um plano, né, político, econômico, de um desenvolvimento, né, tipo Ciro Gomes da vida. Um líder, vamos dizer, mais carismático, né, que junte, né, os antagonismos, né, que consiga vencer as polarizações, que é o que o Lula está tentando fazer. Mas enfim, toda hora que surgir um líder interessante, um líder que realmente defenda os nossos interesses, ou um plano interessante, o que vai acontecer? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Ele vai ser cooptado, desmembrado, corrompido, e aí vai, né? Por quê? Porque existem outros interesses em jogo, né? Então eu acho que a política local deveria levar em conta a política internacional. É isso que eu estou querendo dizer, tá, gente? Então assim, se você não entende o que está acontecendo na guerra na Rússia, no leste europeu, é muito importante que você se informe. Por quê? Porque a política internacional interfere diretamente na nossa política local. Então, o que eu acredito é que o Brasil é economicamente subdesenvolvido, não é porque a gente é um país ruim ou porque as pessoas sejam ruins, né? Mas é porque esse país está sendo explorado desde o seu início, né? Desde 1500. Então eu acho, na verdade, o Brasil um país milagroso, né? Um país assim incrível, né? Porque ele aguenta 500 anos de exploração brutal, né? E ainda tem riquezas, ainda é um país cheio de recursos, enfim, né, com pessoas maravilhosas. Então assim, na verdade eu admiro o Brasil. E se de fato a gente não teve uma política decente até hoje, eu entendo que é porque a gente é completamente minado, sabotado e corrompido por interesses exteriores também, né? Então assim, a gente não está sozinho no mundo, tem muita gente de olho nas nossas riquezas, nos nossos recursos. Tudo isso está sendo já comprometido, consumido, comprado, e a gente não está vendo a cor desse desenvolvimento. Então eu acredito que a nossa política, as pessoas que estão aqui vendo esse vídeo, precisam entender que a gente não está flutuando no nada, né? Assim, a política local brasileira não é uma bosta à toa, né? Tudo isso é uma grande, né, vamos dizer, um grande plano de exploração a longo prazo da gente, né? E quanto mais vulnerável a gente estiver, quanto mais empobrecidos, quanto mais, né, fragilizados a gente estiver, mais perdidos do ponto de vista ideológico, né? E quanto menos a gente lê, quanto menos a gente se interessar, melhor, né? Então tudo isso vai prolongando, né, esse caos local e, né, essas grandes corporações americanas, né? Então, quando eu estou andando de metrô hoje em dia aqui em São Paulo, eu vejo de um lado aqueles prédios espelhados maravilhosos, né, no Morumbi, do outro lado favelas, comunidades enormes, né, coisas tenebrosas, né? Então, como é interessante como eles estão esteticamente juntos, né? Então tudo isso não é um acaso, né? E a política brasileira nunca vai andar, nunca vai dar certo, enquanto a nossa democracia não levar em consideração as pressões internacionais que estão sobre a gente. E eu acho que isso não deveria ser um assunto meramente, né, tratado a nível diplomático, por exemplo, né? Eu acho que a gente deveria colocar isso na política, né? A gente deveria ter um plano político, uma democracia adaptada para um país de terceiro mundo, para um país subdesenvolvido. Nossa democracia deveria ser feita já de acordo com esses lobbies, com essas pressões. Então isso deveria tudo estar descrito já no plano político nosso, né? Assim, a gente deveria estar pronto para isso, para entender que o nosso exército, na verdade, é uma espécie de, né, ponto de apoio, né, de golpes de Estado,
né, fomentados por interesses internacionais. E eles sempre vão matar, vão cooptar, vão derrubar líderes que não estejam de acordo com esses mesmos interesses, né? Então a gente precisa ter um exército também já pronto para isso também, né? Então tudo isso que eu estou falando aqui parece maluco, né? Mas eu acho que eu fico impressionado da gente nunca ter discutido isso, né? Tipo assim, por que as nossas leis, nossa Constituição, nosso processo político já não levam em conta que, olha, a gente precisa ter um corpo político e uma relação com, né, as forças militares bem alinhadas no sentido de que, olha, vai ter pressões internacionais, vai ter grandes interesses econômicos que vão querer nos desestabilizar, né? Então a gente não está solto, né? Um prefeito americano, ele está mais ou menos solto, né? Ele tem liberdade, ele é um prefeito americano. Um prefeito brasileiro, ele é um prefeito com uma arma na cabeça dele, né? Indiretamente falando. Se a gente não se preparar, se a gente não se conscientiza para essa realidade. Por que uma arma, né? Porque ele não vai poder defender o interesse local, né? Ele vai ter que seguir o caminho, né, que a gente já sabe qual é, né? Que é essa política de fachada, essa coisa de interesses e locais e tudo mais que não aponta para lugar nenhum, né? Ou seja, a gente não vai ter projeto, proposta, sentido nenhum, nunca, politicamente falando. Não é porque a gente é ruim, babaca, corrupto ou incompetente, mas é porque todas as boas figuras, os exemplos já foram consumidos, mortos, assassinados, né? E vão continuar sendo, né? Então assim, enquanto a gente não defender nosso valor local, as pessoas que realmente defendam os nossos interesses e protegê-los e ter uma política para isso, né? Uma cultura para isso, voltada para essa defesa local, né? Já pronta, né? Já antecipando essas pressões, essas ameaças, né? A gente vai ficar girando num vazio, né? Essa era a ideia que eu queria trazer para vocês, e dizendo que estamos em guerra, né? E nunca saímos da guerra, né? Porque nós somos um país pobre, só por isso, né? É isso aí, gente, espero que vocês gostem e, né, apreciem o vídeo, deve ter ficado um pouco longo, mas, né, eu acredito que eu vou pegando o ritmo e a coisa vai ficando mais rápida, né? Se cuidem aí e até a próxima. Tchau, tchau.